Obrigado, Colin, obrigado pelas palavras, né, de carinho, referente à nossa pessoa e homenageando, inclusive, o Dr. José Carlos Cristofoletti, que foi a primeira pessoa no qual eu dei os primeiros passos na aviação agrícola há aproximadamente 35 anos atrás. Desde então, a gente tem atuado diretamente aí na formação e dentro dos processos de tecnologia. Em nome da Universidade Federal de Lavras, no qual nós somos professores do Departamento de Engenharia e dentro também do treinamento de formação de pilotos, desde a época da Fazenda Ipanema, do Ministério da Agricultura, e atualmente lá no Aeroclube de Ponta Grossa, a gente tem colaborado na formação dos pilotos, e é sempre um prazer a gente rever pilotos desde aquela época, de 83, né, vários ex-alunos, hoje empresários da aviação agrícola. E nesse trabalho de tecnologias, né, a gente tem percebido a importância que é você adotar boas práticas agrícolas para que nós possamos ter resultados cada vez mais satisfatórios, aonde uma sociedade exige não só a qualidade nos processos da aplicação, mas também atitudes profissionais para que a gente consiga realizar uma aplicação com práticas seguras. O programa de certificação CAS é um programa de uma certificação voluntária que foi apresentada em 2013. É uma realização da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, sob a gestão de 3 universidades. A Unesp, a Universidade de Ciências Agronômicas, a Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, da Universidade do Estado de São Paulo, a Universidade Federal de Lavras e a Universidade Federal de Uberlândia, no qual daqui a pouco a gente nomina os gestores. De 2013 até 2016, nós tivemos um apoio direto, né, do SINDAG e também da ANDEF, que é a Associação Nacional de Defesa Vegetal. A partir de 2017, esse apoio direto, né, da ANDEF foi adicionado a esse sistema o Siniveg através de uma parceria que vai até 2020. O programa CAS é um programa, né, então, de financiamento 100% privado. Ele se mantém através de taxas de certificação e com apoio, então, do Siniveg. A equipe que compõe a equipe gestora desse programa são os professores envolvendo as 3 universidades, que é o professor Ulisses Antoniassi, eu, da Universidade de Lavras, e o professor Dr. João Paulo Cunha, da Universidade de Uberlândia. Então, dentro dos objetivos, né, que propõem a certificação aeroagrícola sustentável, nós temos incentivar a capacitação, a qualificação de empresas de aviação agrícola, seus operadores aeroagrícolas privados, dentro de aplicações de conceitos envolvendo as boas práticas agrícolas de produtos fitossanitários, através do desenvolvimento, então, de parâmetros que forneçam, através dessa capacitação, o desenvolvimento de prestadores de serviços e seus operadores dentro de conceitos, então, de boas práticas. Dentro dos enfoques que nós temos, nos enfoques primários, a responsabilidade, a sustentabilidade, a redução de riscos ambientais, em especial com foco da deriva e todas as suas implicações. Então, esse aprofundamento desse conceito de responsabilidade e sustentabilidade das operações de aplicação de defensivos por via aérea visa obter melhorias no processo da qualidade das pulverizações e a redução
então, dos riscos do impacto ambiental dessas atividades. O programa, quando ele foi concebido em etapas. Na implantação, foi um ciclo inicial que envolveu de 2013, então, até 2017. A partir de agosto do ano passado, o CAS passou a atuar, então, através de um novo ciclo, né, de mais 4 anos, visando, então, esse aperfeiçoamento contínuo de boas práticas, de conceitos, que permitam a aplicação correta desses produtos fitossanitários. A partir de 2017, o programa passou, então, a contar com o apoio do Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos de Defesa Vegetal, o Sindiveg. Então, seguindo essa meta de buscas constantes na evolução das certificações, a estrutura dessa certificação, ela sofreu e está em aprimoramento constante, visando o aperfeiçoamento dia a dia dessas boas práticas. Um dos grandes desafios, então, do programa tem sido uma correta valorização das empresas que adotam esse processo de certificação, pois são as empresas que atuam através dos seus critérios rigorosos que o CAS estabelece, visando, então, as nossas boas práticas de aplicações. Na prática, o mercado busca, nesses segmentos de empresas certificadas, aquela adoção de atitudes operacionais que permitam o efetivo controle dessas aplicações que são tão realizadas. Tá? Resultados do CAS. Então, de 2013 até 2014, para a gente fazer um histórico rápido sobre como foi a evolução do CAS até chegar às alterações que foram implantadas, nós tínhamos 3 categorias. A categoria denominada categoria 1, a categoria 2 e a categoria 3. Então, isso envolveu do início de 2013 até 2014. As empresas que eram regulares poderiam se inscrever no programa, atingiam o que a gente chamava de categoria 1, faziam um curso de treinamento de boas práticas. Esse curso tinha como princípio o repasse dessas informações a toda a equipe da empresa, então ele obtinha o que a gente chamava de categoria 2, e a partir daí, através de equipamentos, processos operacionais, ele atingia o nível categoria 3. 2017, nós fundimos as categorias 1 e 2, e surgiu então a categoria denominada participante. E os operadores que já estavam na categoria top, né, o master, o último nível da categoria, nós denominamos então as categorias chamadas certificadas. A partir de novembro de 2017, as categorias participantes, que envolviam as duas anteriores, elas vão deixar de existir e só teremos então empresas com a categoria chamada de certificada. E aí a gente vai apresentar as alterações que foram implementadas. Das 244 empresas operadoras no país, nós tínhamos então 56%, né, ou temos 56% desse mercado nacional, envolvendo 137 operadores que adotam o selo de certificação aeroagrícola sustentável CAS. 101 sendo operadores considerados categoria participante, que passaram por boas práticas agrícolas através de treinamentos, e 36 operadores considerados então na categoria certificada. Esse é o quadro atual. Desses operadores da categoria participante, distribuído em vários estados brasileiros, né, nas regiões mais usuais do uso da aviação agrícola, e na categoria certificada, também essa distribuição
espacial aí dos operadores. Então, dentro dessa categoria que nós denominamos de certificadas, nós temos então 12 operadores atuando no estado de São Paulo, 9 operadores, o ponteiro aqui, a pilha está terminando, não sei se o pessoal do controle, o ponteiro está a pilha falhando, viu? 9 operadores do estado de Goiás, 8 operadores no Rio Grande do Sul, 3 operadores em Mato Grosso, 2 em Mato Grosso do Sul, 1 em Minas Gerais, 1 no Paraná, totalizando então 36 operadores atualmente na categoria denominada certificada. Pois não. Pois não. Todos esses quadros, eles estão no site, né, do CAS, nesse folheto, né, tem a indicação do site de acesso de todas essas informações que os senhores precisarem. E também a apresentação vai estar disponível no site do SINDAG para aquelas pessoas que quiserem depois acessar e ter essas informações. Ou também no nosso stand ali do CAS, estamos à disposição de todos os senhores e senhoras presentes. Bom, então dentro desse panorama de nova dinâmica, tendo como base a evolução constante, a partir de julho de 2018, o acesso às novas empresas começa então a ter uma nova dinâmica, que antes era simplesmente você ter documental, você acessava o CAS. Agora isso não vai mais existir. A categoria de participante, ela deixa de ser a porta de acesso às empresas que queiram entrar na categoria certificada, porque a partir do ano que vem nós teremos apenas as categorias chamadas certificadas. A categoria participante, ela tem uma duração, né, quando a empresa ela entra nessa categoria, um período de validade de 2 anos, que é o curso que nós realizamos de treinamento. Como o último curso realizado no ano passado, em novembro, onde foram inclusas as empresas nessa categoria, então até novembro de 2017, nós vamos ainda ter a presença dos participantes na categoria participante. Até lá, se uma empresa atual, que é da categoria participante, optar por passar para a categoria certificada, ela pode deixar de ser participante e imediatamente passar para a categoria certificada que a gente vai descrever. Então, para que o CAS possa, de fato, valorizar as empresas certificadas, essa categoria participante deixará de existir a partir, então, de novembro de 2019. Tá ok? Então, o que nós estamos fazendo é que estamos convidando as empresas que estão hoje nessa categoria denominada participante a migrarem para a categoria certificada. Quando nós tínhamos a categoria nível 3, né, muitas empresas, e a gente vai ver, colocavam algumas dificuldades, principalmente porque existia um conjunto, né, de obrigações de equipamentos. E o foco agora é buscar qualidade operacional, planejamentos operacionais. Então, os senhores vão ver que facilitam muito o acesso daquelas empresas que são participantes para que elas possam adotar a categoria denominada certificada. Esse curso de boas práticas, que era uma das obrigatoriedades lá na categoria 2, né, ela continua como uma obrigatoriedade para todos aqueles que quiserem integrar hoje a categoria certificada. Então, o curso continua sendo realizado. Por exemplo, no final desse mês, nós vamos realizar na Bahia um treinamento a vários produtores rurais, donos de aeronaves agrícolas, que, para entrar no processo, terão que agora ir direto para a categoria certificada. Então, eles terão que fazer o treinamento e aí eles vão ter a opção de se integrar à categoria certificada, adotando as boas práticas.
Este curso ele passa a ser, então, um pré-requisito para que as empresas entrem no CARS diretamente, então, nessa categoria. Não existe mais aquela possibilidade que era simplesmente documental. Após a aprovação do curso, é um curso de imersão realizado em 2 dias, né, onde são repassadas todas essas informações visando as boas práticas, a empresa que se sentir em cumprimento dos requisitos, ele vai solicitar, então, uma auditoria para que ela possa participar da categoria certificada. No passado recente, a empresa solicitava, a gente dava uma acreditação, ele recebia aquela categoria 3, e hoje não vai ser mais assim. Ele faz a solicitação, a gente vai na empresa, faz uma avaliação, se a empresa está cumprindo os requisitos, aí sim ele recebe a certificação. Tá ok? Bom, nessa sequência, a empresa então recebe esse representante e a partir daí então ele recebe o certificado, se aprovado, cumprindo os requisitos para a categoria certificada. Um outro ponto importante, e isso tem que ser bastante evidenciado, é que agora, como novidade, uma readequação de alguns pontos do checklist das auditorias de boas práticas, visando então atender o processo de certificação à realidade das empresas aeroagrícolas. Os requisitos nessa nova concepção, ela busca métodos de trabalho e gestão da operação, e menos na demanda de equipamentos, reforçando então o enfoque que se busca no programa de boas práticas na segurança ambiental e na atividade. Um dos segmentos que tem dado uma valoração muito forte para as empresas que adotam o programa CARS tem sido, em especial, o setor de cana, como outros setores também têm valorizado bastante. Então, das empresas que operam nos diferentes estados, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná, um percentual bastante significativo já adotam e já possuem a certificação atendendo esse segmento que cada vez mais tem exigido práticas operacionais de boas práticas agrícolas. Isso reforça a importância que as empresas de aviação agrícola devem ter e a nossa valoração para as empresas que adotam o programa CARS de certificação. Bom, quais são então os requisitos básicos, né, nessa nova dinâmica? A participação do curso de boas práticas agrícolas, né, na aplicação de produtos, e nós temos agora uma obrigatoriedade. Nós temos 15 itens a serem cumpridos, sendo 5 itens que nós dizemos que são itens obrigatórios. Se a empresa não atender 100% desses 5 itens, ele não atinge a categoria certificada. E nós temos 10 itens que nós chamamos de classificatórios, sendo que desses 10 itens, ele tem que cumprir pelo menos 80% desses itens indicados. Os certificados do CARS são emitidos somente após a verificação, se forem preenchidos todos esses requisitos que a gente vai descrever. Então, nesse checklist atualizado, agora buscando processos e operações que visem essas boas práticas, nós temos lá como itens eliminatórios, são 5 itens. Primeiro, indicação de ordens de serviço, posicionamento das faixas de segurança de acordo com a legislação vigente, assim como os possíveis alvos de riscos e conflitos no caso de deriva. Então, quando um produtor solicita uma operação agrícola, há necessidade de você criar uma ordem de serviço dentro dessas obrigatoriedades, aonde ele tem que posicionar os riscos operacionais, fazendo um planejamento prévio da execução do serviço que ele vai realizar. Então, isso é o que nós denominamos de ordem de
serviço. Caso esse documento seja parte também de um relatório operacional, que é o relatório realizado após a execução do serviço, né, deve haver uma separação prévia. Então, na ordem de serviço, é muito importante que seja evidenciado quais serão as atitudes que devem ser tomadas em consideração aos riscos operacionais daquele tipo de trabalho a ser executado. Então, isso nos dá uma condição para que as empresas façam um planejamento operacional do que vai ser executado dentro das operações nesse cenário de aplicação. Pois não. O senhor está dizendo que eu preciso fazer um relatório, uma ordem de serviço anterior, né, à prestação de serviço. Se eu for fazer um contrato com um cliente, por exemplo, vou voar a safra inteira para ele, são 30 mil hectares, um exemplo. E dentro desses 30 mil hectares, sempre na mesma área, né, são 6, 7 aplicações, mas eu vou fazer ali 300 OS, né, assim, são 300 áreas diferentes, cada uma de 100 hectares. Para cada área dessa eu preciso de uma ordem de serviço, ou eu preciso só de uma geral, relatando todos os riscos na hora que eu faço um contrato de prestação na safra? Não sei se eu consegui esclarecer. O que nós queremos, primeiro, não é complicar, tá, as operações e criar mais um calhamaço de papéis que vão induzir, poxa, agora eu só fico preenchendo o relatório e o trabalho de execução fica secundário. Não é essa a proposta. A proposta é que, no contratação de um serviço, nós tomamos ações prévias de ações a serem executadas visando a segurança operacional, para que não haja aquela situação. E agora, abrindo um parênteses do programa CASE, pensando agora na realização prática operacional, só voltando para tentar esclarecer um pouco mais. O que acontecia na nossa época do balizamento terrestre? Ia um técnico agrícola acompanhar as localizações, fazer a distribuição onde ia colocar os bandeirinhas, ele fazia um estudo prévio, não só de posicionamento, mas dos riscos operacionais para a atividade, para o operador que estaria sinalizando, e a identificação dos salvos de maior risco operacional. E alertava o piloto, né, a equipe, daquelas dificuldades. Hoje, o que a gente percebe muito é que toda essa responsabilidade fica a cargo do piloto. O piloto vai, você tem as coordenadas, ele faz todo esse planejamento prévio no momento da execução do serviço. E o que a gente quer, e muitas vezes quando acontece um problema ambiental, em especial com problemas de deriva, acontece que nós poderíamos evitar essas situações se houvesse um planejamento operacional prévio para execução com maior segurança operacional. Então, é importante, se você vai fazer um contrato de uma grande fazenda, onde você vai localizar esses pontos operacionais, a gente vai ver que na hora da execução do serviço, um dos itens obrigatórios é o monitoramento ambiental do momento da aplicação. Isso vai ter que ser feito em todos os voos. Não mais agora, média. A temperatura média de hoje foi 15 graus. Mas de manhã estava 5, no fim da tarde estava 40. E a média deu lá 15 graus, não sei. Tá, ok? Então a gente quer evitar essa situação para que a gente tenha mecanismos de monitoramento visando as boas práticas. Então, os casos terão que ser estudados dentro de critérios, sempre pensando na segurança operacional. Ó, caso o documento faça parte, então a gente deve ter evidências que os mesmos foram preenchidos em momentos distintos, tá? Para que você possa depois preencher esses relatórios.
O outro ponto aqui, ó, registro das condições meteorológicas, cada decolagem, temperatura, umidade, velocidade do vento, com detalhamento das condições de cada voo realizado. Ah, mas isso vai proporcionar um aumento de trabalho. Vai, nesse momento, realmente vai. Mas a gente quer buscar essa qualidade operacional em todos os segmentos da aplicação, até para mostrar a segurança que a empresa tem, que no momento de condições inadequadas, ele faça a interrupção do trabalho que está sendo realizado. Essa documentação deve ser registrada, arquivada, junto com os documentos, no caso de estações meteorológicas. Às vezes você tem um sistema lá que registra, e depois você faz a emissão de uma planilha. Bom, nesses itens obrigatórios, demarcação das condições predominantes de vento na ordem de serviço, com informações atualizadas de, no máximo, 24 horas de aplicação. Isso gera, às vezes, algumas discussões, do tipo, eu vou fazer uma aplicação amanhã, eu entro nos radares meteorológicos, hoje disponíveis, e verifico que a tendência do vento é em direção à área de risco, né? Então, eu já tenho que fazer um planejamento, olha, se a tendência está em direção a uma área de risco, quais são as atitudes que eu vou ter que tomar se realmente amanhã, no horário da aplicação, isso acontecer. Ah, mas aí chega no horário da aplicação, o vento está contrário a essa situação, ou o vento é diferente daquela ação prévia que eu havia feito. O que acontece? A gente quer evitar essa situação onde o planejamento é feito de forma imediata e muitas vezes deixada de lado alguns aspectos importantes para evitar problemas futuros. Então, se na hora da aplicação o vento está contrário à área de segurança que eu tinha previsto, eu já sei a que ações eu vou executar para maior segurança operacional. Outro ponto importante desse quarto item, a geração de mapas que permitam a exportação para que a gente consiga visualizar através do Google, né, onde a gente localiza não só a área de aplicação, mas o entorno dessas áreas. E armazenar esses relatórios, né, esse armazenamento pode ser ou em papel ou digital, isso para diminuir documentos, mas sempre ter os registros, o planejamento, os relatórios, os mapas, as condições e formulários das análises de riscos. Tá ok? Então, são itens obrigatórios facilmente de serem cumpridos, né, que não exigem muitas adaptações, são procedimentos importantes a serem cumpridos. Dentro desse detalhamento, por exemplo, você tem lá o seu croquis normal dentro da sua ordem de serviço, onde você vai executar. Você consegue buscar ali, através desses mapas, por exemplo, no Google, e joga ali quais vão ser as ações, as atitudes que você vai realizar para evitar esses tipos de problemas, mantendo, então, as faixas de segurança. E aí nós vamos ter, então, alguns itens que nós denominamos como classificatórios, aonde deverão ser cumpridos pelo menos 80% desses itens. Fazendo uma análise de risco de deriva dos possíveis alvos no entorno da área. Então, quais são aquelas áreas de riscos? Registrar as ações, caso, por exemplo, haja APP, problemas de apiários. Que tipo de ação foi executada? Isso deve ser registrado. Existe um formulário que está disponível no site para facilitar esses itens, né, que as empresas podem usar como referência. Então, ele vai clicando e vai marcando essas ações para que possa cumprir esses papéis. Tá ok? Colocar na ordem de serviço quais são as ações para que haja essa segurança. Um outro item importante, realizar nas recomendações de prescrição quais são as classes de gotas que estão sendo utilizadas para aquele tipo de operação. Isso é um outro item
a ser inserido dentro dessas novas formulações, tá ok? Ontem a gente assistiu a palestra do Dr. Cristoforetti e ele mostrou para a gente, né, através daquelas planilhas, que hoje vários bicos trazem como referências essas características de padrões de gotas, que são indutores de maior ou menor risco operacional. Atendimento às normas vigentes, parte de contaminação, isso é um item obrigatório para todas as empresas, locais de descarte, segurança de trabalho. Possuir sistema de abastecimento de calda em bom estado, isso é mais do que obrigação de qualquer empresa, né? Possuir equipamentos adequados às boas práticas, aos equipamentos, isso também é um item, né, que deve ser obrigatório em qualquer empresa de aplicação. Esse outro item aqui, ó, possuir um altímetro laser ou dispositivo similar. No caso da ausência do dispositivo, apresentar uma justificativa técnica pela não utilização. Meu avião não tem altímetro. Por quê? Porque esse equipamento não está homologado para esse tipo de aeronave. Então ele cai fora desses itens, tá ok? Então a gente faz uma justificativa desses itens que a gente... Se eu tenho uma aeronave que tem esse equipamento, é mais um item que eu cumpri dentro dos requisitos. Um outro item importante dos itens classificatórios, a presença de um fluxômetro para registro do fluxo de calda durante os voos. Esse fluxômetro não necessariamente tem que ser um fluxômetro acoplado a DGPS, né? Tem que ser um equipamento que vai nos dar referência das vazões e que permita que o piloto possibilite saber quais são os volumes que estão sendo aplicados. Se tiver o sistema acoplado aos controladores de fluxo, né, melhor ainda. Então, hoje a gente tem equipamentos os mais diversos com características de atendimento de fluxos e de controle de fluxos, tá? Sistema de comunicação terra-ar. Isso é um item importante que a gente sabe que é uma briga de longa data, né? E que muitas vezes, já estive particularmente com o comandante Júlio Kampf, lá em Brasília, né, sentado lá no diretor da ANAC, discutindo esse aspecto, e muitas vezes a comunicação terra-ar pode mudar totalmente o panorama de uma aplicação e o panorama de um resgate numa caso de uma ocorrência. E muitas vezes a gente sabe que não coloca porque Anatel, Dentel, não sei mais quem, não permite, e coisas desse tipo. Você tem rádios aeronáuticos, rádios não aeronáuticos, mas a comunicação ar, ele é muito importante. Então, no caso da ausência do dispositivo, não é permitido a instalação desse equipamento. Faz a justificativa, ele é um dos itens classificatórios, que poderiam ser, mas eu considero essa importância muito grande terra-ar. Bom, outro item, atendimento dos seguintes requisitos. Coleta dos dados meteorológicos, né, constante a cada operação. Existem equipamentos hoje no mercado, algumas empresas adotam essas barras de autocontrole, de acionamento automatizado de barras, onde você previamente determina, né, as interrupções nessas condições. Então, isso também facilita a substituição dessas coletas nessas condições. Bom, e como finalizando esse último item classificatório, execução das aplicações de acordo com o planejamento das ordens de serviços comprovada através de documentação pertinente. Recentemente foi realizada uma auditoria em várias empresas certificadas no país, tá ok? Nesse primeiro semestre de 2018, das 36 empresas certificadas, 26 foram auditadas, né, para a gente avaliar se estão sendo cumpridos esses requisitos. Em breve, esses resultados serão divulgados no site do CAS, para que
vai ser público para a gente informá-la de quais as empresas vão ser mantidas nessas certificações e qual aquelas que terão temporariamente suspensas, né, a sua certificação. Tá ok? Bom, outro ponto de identificação. Quando a gente via lá no caso nível 1, caso nível 2, caso nível 3, empresa participante, empresa certificada, a logomarca que é fixada nos aviões, muito semelhante. E aí uma empresa certificada fala assim, eu tenho a certificação, mas o produtor não sabe o que é caso 1, caso 2, caso 3, né? E eu faço todo um procedimento e não sou valorizado por essa situação. Agora, com a certificação ou a classificação de empresas somente certificadas a partir do ano que vem, nós vamos ter uma alteração nessa logomarca aqui, do posicionamento. Então, atualmente, as empresas participantes que vão estar conosco até novembro do ano que vem, e as empresas certificadas, elas receberão um novo adesivo para que elas já sejam diferenciadas em relação às empresas participantes. Isso vai ajudar essa identificação visual das empresas certificadas, apesar que na outra consta também empresa participante ou empresa certificada, né? Como é que eu faço então para participar desse programa? Então a gente tem aqui um fluxograma. O interessado se inscreve no curso de boas práticas através do site casponline.org.br. Depois ele vem aqui, participa num curso que está sendo oferecido pelo CAS, né? Ele vai receber uma capacitação dessas operações dentro desses conceitos de boas práticas. A partir daí, após a sua realização durante o curso, muitos dos senhores e senhoras já participaram desse curso, é feita uma aprovação e a empresa deverá então solicitar uma auditoria de boas práticas. A empresa então vai receber um representante da comissão da certificação e, caso tenha aprovado os itens que foram propostos, ele vai receber então a certificação CAS empresa certificada. Dentre os vários desafios do CAS, né, a gente tem feito vários eventos, em especial empresas ligadas ao segmento da área de produtos fitossanitários, ao Sindiveg e todos os seus parceiros. A gente tem feito vários eventos divulgando a importância do CAS, dos seus propósitos, dos seus princípios, de boas práticas, mostrando para o produtor e para a sociedade o quanto é importante a realização e a participação dentro desse programa. Dentro desses desafios, a redução dos custos de aplicação através da aplicação nesse contexto de boas práticas agrícolas, né? E mostrar para o mercado entre as empresas que adotam a certificação e as empresas que não adotam esses princípios de boas práticas agrícolas através da não certificação. Então a gente tem que valorizar a presença de empresas que adotam as boas práticas em benefício da atividade da aviação agrícola. A valorização do CAS pelo cliente e preferencialmente as empresas certificadas. E nesse sentido, a gente tem que parabenizar, né, todos os associados da Andef, Sindiveg, pelo trabalho que eles têm feito através da sua rede de distribuidores, né, de seus consultores técnicos, mostrando que a boa aplicação dos seus produtos deve estar embutida ações de boas práticas, em especial com empresas que adotam esses critérios da certificação. O processo, então, de certificação aeroagrícola tem levado a um aumento da qualidade nas aplicações aéreas de produtos fitossanitários. Isso tem resultado na redução de impactos ambientais. A gente tem percebido, né, que muitas empresas, quando elas são questionadas
por vários motivos, ela tem usado como uma ferramenta, inclusive de defesa, que ela adota boas práticas, e isso tem sido valorizado pelos segmentos aí. Desta forma, então, a sociedade, em geral, tem sido beneficiada com a valorização da aviação agrícola, o que demonstra a importância que o programa tem assumido, né? E a confiança que o agricultor, a confiança que as empresas têm depositado desde o início do programa, em 2013, e cada vez mais a gente tem conseguido conquistar profissionais buscando essa qualificação de ações de boas práticas. Queria agradecer, colocou à disposição aí para algum tipo de questionamento, de perguntas. As informações estão no site aí do CAS, online.org.br, né? As empresas que hoje estão na categoria participante estão todas convidadas a entrar nesse outro processo de empresas certificadas. A gente espera que a gente tenha uma adoção, uma migração maciça dessas empresas que hoje são chamadas de participantes, para elas possam participar também dessa nova proposta de buscar cada vez mais a qualificação profissional através de ações que permitam as boas práticas agrícolas, né? E a gente está à disposição dos senhores e senhoras também ali nos estandes do CAS, para que a gente possa mostrar, esclarecer, tirar dúvidas que porventura não sejam sido esclarecidas aqui. Nesse momento, então, agradeço essa oportunidade, novamente o convite da comissão organizadora, e coloco à disposição para qualquer questionamento que desejarem. Obrigado. Pois não, deixa eu passar aqui, por favor. Professor Wellington, parabéns aí pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida. Quando a empresa passa pela auditoria e algum item obrigatório ela não cumpre, ela tem um tempo, tem um prazo para fazer a adequação desse item obrigatório que não passou? Sim, a empresa, vamos dizer, eu tenho um profissional que fez o curso CAS, tá? de boas práticas. Dentro do curso, ele é obrigado, num prazo de até 60 dias, repassar isso aos demais colaboradores, tá? E vamos dizer que esse profissional saiu da empresa e pelo programa, né, ele é obrigado, a empresa, a ter esse profissional. Então, ele tem um prazo de recomposição desse profissional na empresa. Essa recomposição, ele tem, nesse caso, até 6 meses para recompor, e aí existe dentro do programa vários cursos a serem executados, né? E aí ele vai encaixar nesse processo. Se nesse prazo, aonde foi ofertado os cursos, ele não fizer, essa empresa, por esse motivo, ele é suspenso do programa. Em outras situações mais graves, ele tem os profissionais, mas por algum motivo ele não está cumprindo as ações de boas práticas agrícolas. Então é-nos feita uma comunicação, a comissão gestora se reúne e vai analisar a gravidade daquela situação. É feita uma conversação inicial para identificação da veracidade do problema, né? Uma inspeção local, e ele tem um prazo, né, que no máximo 60 dias, para sanar todos esses problemas, porque senão ele estará. Nesse período, ele fica em observação, monitorado. Se nesse período houver reincidências, ele pode inclusive perder definitivamente todo o processo. Então, dentro do programa, né, do site, existem os prazos legais definindo para situações as mais gerais, e situações específicas, ela é analisada pelo comitê gestor que estabelece as funções. Ok? Mais alguma pergunta? Tá?
Wellington. Opa, tem uma pergunta aqui. Eu. Opa, Gustavo Folete. Opa. O mestre dos Antes mestres de mais aí. nada, é um prazer ouvir sempre você, que a gente está deixando um rastro bom na vida da gente, né? Como formação de pessoal ligado à aviação agrícola. Por isso, parabéns ao teu trabalho. Obrigado. Eu entendi rapidamente que alguns itens obrigatórios são exigidos para a consignação do CAS. Sim. No caso, apareceu o problema do fluxômetro. Pois não. Eu posso ter entendido errado, por isso quero que você esclareça. Uma empresa que tem avião que não tem o fluxômetro, ela não vai ser certificada? É isso ou não? Não. Não, justamente foi essa a minha dúvida. Pois não. Mesmo porque o critério que a gente tem, o avião sai da fábrica apto a aplicar. Pois não. Então, se é isso mesmo que no pensamento, e é ele tem que justificar porque não tem, e aí recebe a certificação, aí está certo, eu entendi mal. Tá. Mas eu já conversei com o nosso amigo da Piracicaba, de que não pode ser um item obrigatório, um item que não sai de fábrica. Só isso aí. Pois não. Aquilo entra nos itens classificatórios, tá ok? Os itens obrigatórios, nessa nova proposta, são itens que devem estar ligados aos processos de boas práticas agrícolas. Os equipamentos, eles entram nos itens classificatórios. Dentro dos itens classificatórios, dos 10 itens que a gente propôs, ele pode deixar de cumprir 2. Exemplo, a não presença de um fluxômetro. Então, ele não é penalizado por isso. Então, ele deixa de cumprir, porque a empresa não tem um fluxômetro, ele cai para 90. Para um outro item, cai para 80. A partir daí, ele não pode mais deixar de cumprir, senão ele está fora. Ok? Então, no caso de um fluxômetro, né, nós entendemos que o fluxômetro é um adicional. Tem a marcação aqui que ele faz a filmagem lá. Eu estava saindo da posição. Obrigado. Então é o seguinte: nos itens obrigatórios, exemplo, um fluxômetro, um altímetro laser, é um opcional que ele pode ou não colocar em função do custo. Tem vários modelos, várias características, mas tem finalidades semelhantes, independente do mais ou menos sofisticado. Então, esses itens que não são itens de fábrica ou itens normalmente utilizados pela fábrica na sua comercialização, independente do fabricante, como um fluxômetro, são aditivos que vão melhorar o monitoramento da qualidade da aplicação das vazões. Esse item não exclui a empresa de receber a certificação, porque ele tem 2 itens a escolher. Se amanhã ele comprar um fluxômetro ou um controlador de fluxo e que ele incorpore, entre aspas, ele pode deixar de cumprir um outro item, mas se ele já cumpriu, ele não vai querer perder essa nova, ele só vai agregar os valores. Então ele não perde a classificação por não ter esse equipamento. Tudo bem, obrigado. A minha dúvida era que, por exemplo, não tem o fluxômetro, cai ponto. De 2 itens que não são de fábrica, chega a um ponto que ele seja, vamos dizer assim, não possível ter certificação. Sim. Não sei, talvez tivesse um outro tipo de classificação, que esses pontos fossem positivos de alcançar uma coisa maior, mas não ser classificado no caso. Sim. Certo? Entendi. Tá? Então a gente busca, né, dentro a própria indústria de equipamentos, que a cada vez mais tem apresentado novos equipamentos de monitoramento de operações. O que ele agregar, ele vai melhorar essas práticas, mas não exclui a operação. Então, dentro desse novo conceito, que era lá no item anterior, na categoria 3, a gente exigia que a empresa tivesse determinados equipamentos. Esse agora é uma nova proposta de buscar sempre a melhoria dos processos, não a presença do equipamento, mas se ele não tem, mas ele consegue executar de uma maneira segura, ele atende os requisitos do programa. Uma empresa que está em fase de homologação do COA, ela já pode ir se adequando ao caso, ou ela precisa primeiro receber o COA para ingressar na adequação do CAS?
uma empresa que ainda está em fase de constituição, que ainda não apresenta o COA, tá? Dentro do programa ele tem que cumprir todas as documentações operacionais, e dentro dessas operações a presença do COA é fundamental. Então ele vai ter que aguardar a expedição do COA, né, para que ele possa solicitar a integração no programa, ok? Então ele tem que aguardar a presença do COA, que faz parte da documentação prévia, que lá atrás, quando era a categoria participante, em especial nível 1, que foi fundida, né, fazia parte da exigência para ele integrar o programa, ok? Então isso hoje é fundamental, ele já cumpriu os requisitos de documentais. Bom, pessoal, em função pessoal aí da coordenação, alguém ia mais levantar lá? Não, fica à vontade, ele está levantando para sair. O pessoal da coordenação está fazendo sinal para mim em função do adiantado da hora aí, né? A gente coloca, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui no Congresso de Aviação Agrícola, rever muitos amigos, novos amigos, né? E a gente coloca à disposição de todos que quiserem na presença lá do nosso stand lá do CAS. Obrigado pela atenção, pela oportunidade aí. Grato.